Teresa esperou por uma resposta durante décadas, mas nunca imaginou que, quando ela finalmente viesse, não estaria preparada. Não foi uma espera marcada por grandes cenas, nem por acontecimentos espetaculares. Foi uma espera escondida dentro de dias comuns, dentro de rotinas repetidas, dentro de orações sussurradas de madrugada. No começo dos anos 1960, em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada São Borja, onde o vento frio cortava o rosto no inverno e o cheiro de chimarrão era quase tão constante quanto o som dos rádios ligados nas notícias do país, vivia Teresa, uma mulher discreta, daquelas que quase não chamavam atenção, mas que carregavam dentro de si uma fé teimosa, persistente, silenciosa. Desde jovem, Teresa nunca foi o tipo de pessoa que enchia um ambiente. Não era a mais falante, nem a mais engraçada. Era a que observava, a que escutava mais do que falava, a que ajudava sem fazer alarde, a que preferia ficar na cozinha, arrumando as coisas, a ficar no centro da sala disputando conversa. Quem a via na igreja, sentada sempre no mesmo banco, mãos postas, olhar atento, pensava: ela é daquelas que acreditam de verdade. E, de fato, acreditava. Só não sabia ainda o quanto essa fé seria testada. Teresa se casou jovem com Álvaro. Ele era funcionário público, homem de poucas palavras, conhecido pela honestidade, pela pontualidade, pela previsibilidade. Gostava de rotina, de saber de antemão como seria o dia seguinte. Trabalhava numa repartição tranquila da cidade, lidando com papéis, carimbos, arquivos. Não era homem de grandes paixões nem de grandes gestos. Era homem de compromisso, daqueles que aprendem cedo que estabilidade é um valor e que emoção demais costuma custar caro. Eles construíram uma vida estável, sem grandes emoções, mas também sem grandes quedas. A casa era simples, com paredes brancas, piso frio e alguns móveis herdados de parentes. Nada de luxo, nada de excesso. O salário de Álvaro dava para o necessário: comida, contas, um pouco de roupa, remédios quando precisavam. Não sobrava muito, mas também não faltava nada essencial. Os dias se pareciam tanto uns com os outros que, se alguém olhasse de fora, poderia dizer que a vida deles era monótona. Para Teresa, naquele começo, monotonia tinha gosto de segurança. Depois de uma infância com sobressaltos, ela agradecia por ter um lugar certo onde deitar a cabeça, um marido que não bebia, não traía, não gritava. O único espaço vazio naquela vida organizada era um sonho que nunca se realizou: os filhos que não vieram. No início, Teresa acreditava que era apenas questão de tempo. Via outras mulheres engravidarem, via crianças nascerem, via vizinhas reclamando de enjoo, de cansaço, de noites mal dormidas, e pensava, com ternura: a minha hora chega. Não tinha pressa. Era jovem. Tinha saúde. Rezava com esperança, fazendo planos. Imaginava nomes. Guardava mentalmente pequenas dicas das outras mães, como quem vai montando um enxoval invisível de expectativas. Criança chora mais de noite nos primeiros meses. Menino é mais arteiro. Menina gruda mais na mãe. As festas em família eram um misto de alegria e expectativa para ela. Gostava de segurar os sobrinhos no colo, de brincar, de fazer dormir. Às vezes, voltava para casa com o cheiro de bebê preso na roupa. Ao se deitar, abraçava o travesseiro como se ainda segurasse um pequeno corpo. Álvaro, mais calado, também parecia esperar. De vez em quando passavam por uma loja com roupas infantis expostas na vitrine, ele comentava, quase sem querer: um dia, hein, Teresa? Ela sorria. Um dia. Os anos, porém, começaram a passar. No começo, ninguém comentava muito. Depois de um tempo, os comentários começaram a aparecer nas entrelinhas das conversas. Uma tia perguntava, com falsa inocência: e aí, Teresa? Nada ainda. Uma vizinha sugeria chá, simpatias, médicos. Outros diziam: é só relaxar que acontece. Teresa sorria para todos, agradecia as receitas milagrosas, fingia não se machucar com as perguntas. Mas, por dentro, cada comentário era um lembrete de que algo que parecia tão natural para os outros, para ela não vinha. A oração foi mudando de tom. Nos primeiros anos de casamento, ela pedia com alegria. Juntava as mãos, fechava os olhos e dizia: Deus, o Senhor sabe que eu quero ser mãe.
Se for da tua vontade, manda um filho para nós. Eu quero cuidar, quero ensinar, quero criar no teu caminho. Com o tempo, a alegria foi dando lugar à insistência. As palavras ficaram mais urgentes, mais repetitivas, mais doloridas. Senhor, eu continuo aqui. O Senhor não me esqueceu, né? Eu não tô pedindo luxo, não tô pedindo nada a mais. Só um filho. Se for menino, tudo bem. Se for menina, tudo bem. Se for adotado, tudo bem. Eu só queria não continuar vazia. Depois, a dor começou a entrar. Não era mais só pedido. Era pedido misturado com pergunta. Por quê, Deus? Por que tanta gente que nem quer direito, que nem cuida, tem filhos aos montes? E eu? Nada. Eu tô tentando entender. Se eu fiz algo errado, me mostra. Ainda assim, Teresa nunca deixou de rezar. Mesmo quando a fé parecia mais um peso do que um consolo, mesmo quando as palavras pareciam bater no teto e voltar, ela insistia. Às vezes, com voz. Às vezes, só com pensamento. Às vezes, apenas com um suspiro profundo. Todas as noites, depois que Álvaro dormia, e ele dormia rápido, sempre no mesmo horário, como se o corpo tivesse relógio próprio, Teresa se sentava à mesa da cozinha. Apagava a luz principal, aquela que deixava tudo muito exposto, e ficava apenas com o abajur aceso num canto, projetando um círculo de luz amarela sobre a toalha de mesa simples. Era ali que fazia sua oração mais sincera. A cozinha, nesse horário, tinha um silêncio diferente. O barulho da rua quase sumia, o relógio de parede parecia marcar o tempo mais devagar, e o som da própria respiração era o que mais preenchia o espaço. Ela apoiava os cotovelos na mesa, juntava as mãos, antes de falar qualquer palavra, ficava alguns segundos só olhando a chama fraca de uma vela ou o reflexo da lâmpada na superfície da mesa. Às vezes, não sabia por onde começar. O Senhor sabe que eu tô aqui de novo. Dizia. Enfim, eu sei que o Senhor já me ouviu dizendo isso muitas vezes. Mas eu não sei falar de outra coisa. Perguntava em silêncio porque sua espera parecia não ter fim. Porque o ventre continuava vazio, porque a casa continuava quieta demais, porque o futuro parecia sempre uma repetição infinita do presente. E o silêncio respondia de volta. Não um silêncio hostil, como quem bate a porta na cara de alguém, mas um silêncio indecifrável, de quem ouve, mas não responde na hora. Só que, para quem sofre, silêncio sem resposta parece a mesma coisa que ausência. Se você já viveu uma espera longa demais, daquele tipo que muda o jeito que você caminha, o jeito que você olha para o relógio, o jeito que você entra e sai da igreja, sabe exatamente o que Teresa sentia. Sabe o que é ver os anos se empilhando, um em cima do outro, sem que nada do que você pediu pareça acontecer. As décadas passaram. Os anos 1970 chegaram trazendo mudanças para o país. Notícias de ditadura, de censura, de economia apertando, de gente desaparecendo, de luta. Mas dentro daquela casa tudo continuava igual. O rádio trazia novidades, mas a vida doméstica seguia num ritmo próprio, quase imune ao caos lá de fora. Álvaro envelhecia, com o cabelo ficando mais ralo, os óculos se tornando necessários até para ler manchete. Teresa também. As mãos foram ganhando pequenas manchas, o corpo já não tinha a mesma disposição, os joelhos reclamavam nas manhãs frias. O sonho que antes era esperança virou algo que ela quase não tocava mais, como uma ferida antiga que dói só de lembrar. Nas conversas com os outros, já não falava em filhos no futuro. Não dizia mais quando eu for mãe. Dizia, no máximo, se um dia, e logo mudava de assunto. A certa altura, nem se dizia. O assunto simplesmente não vinha mais. Ficou guardado num compartimento secreto, o mesmo onde a gente guarda coisas que não quer ver, mas também não consegue jogar fora. Para preencher o vazio, Teresa começou a se dedicar a ajudar os outros. Se a casa não tinha crianças, ela buscava crianças nas casas dos outros. Cuidava de sobrinhos quando as irmãs precisavam. Era a tia que buscava na escola, que dava lanche, que ajudava com a lição de casa. Sabia de cor o horário das provas, das apresentações, das reuniões. Estava sempre disponível. Além da família, ajudava vizinhos. Uma mãe que precisava sair para trabalhar e não tinha com quem deixar o filho. Teresa ficava. Um idoso sozinho que precisava de alguém para acompanhar ao médico. Teresa levava.
Alguém doente na rua. Lá estava ela, com remédio, sopa, palavra de consolo. Na igreja, se envolveu em tudo o que podia: grupo de oração, pastoral da caridade, preparação de encontros, organização de novenas. Fazia trabalhos voluntários, visitava enfermos, organizava campanhas de arrecadação. Sempre pensava que, talvez assim, Deus entendesse que ela estava pronta, que ela tinha amor de sobra para dar, que já não pedia só por ela, mas porque tinha certeza de que, se um filho viesse, encontraria uma casa cheia de serviço, de generosidade, de fé prática. Mas nada acontecia. Pelo menos, nada do que ela esperava. A resposta nunca vinha na forma que ela tinha imaginado durante tantos anos. No começo dos anos 1980, algo inesperado abalou a rotina aparentemente inabalável. Álvaro começou a sentir cansaço constante. No início, ele atribuía ao trabalho, à idade, ao frio. Fala-se muito de cansaço, mas nem todo cansaço é igual. Esse era diferente. Vinha acompanhado de falta de ar, de dores estranhas, de noites mal dormidas. Teresa insistiu para que ele procurasse um médico. Ele, relutante, cedeu. O diagnóstico foi rápido e duro. Uma doença séria. Avança sem pedir licença, dessas que não se trata com remédio simples nem com descanso. O médico explicou tudo em termos técnicos. Teresa entendeu apenas a parte essencial. Era grave. Álvaro, homem prático, resumiu na saída do consultório. Vai ser uma fase difícil. Não imaginava o quanto. Em poucos meses, a vida deles foi completamente reorganizada em torno da doença. A repartição ficou para trás. Em seu lugar, vieram consultas, exames, internações. A casa, antes silenciosa por escolha, passou a ser silenciosa por necessidade. Os sons agora eram outros. O tilintar de remédios em copos, o apito de panelas, o render da cama quando ele tentava mudar de posição, o som das respiradas pesadas na madrugada. Teresa passou de esposa a cuidadora, de companheira de rotina a enfermeira improvisada. Aprendeu a controlar horário de remédio, a aferir pressão, a lidar com enjoo, fraqueza, dores. O corpo cansava, mas o que mais pesava era a alma. Ver alguém que ela conhecia tão bem se tornando alguém diferente, mais frágil, mais dependente, mais vulnerável, doía. Nas noites em que Álvaro dormia, Teresa voltava para a cozinha, para o mesmo ritual de anos atrás. Sentava à mesa, acendia o abajur, juntava as mãos. Mas a oração, agora, era outra. Deus, eu sei que pedi um filho por décadas. Eu sei que insisti. Eu sei que reclamei, que questionei. Mas agora eu não estou pedindo isso. Dizia, com a voz embargada. Agora eu estou pedindo outra coisa. Dá força para ele. Dá força para mim. Se não for teu plano curar, então, pelo menos, me dá coragem para atravessar isso. Se o Senhor quiser fazer um milagre, eu não vou reclamar. Mas se não quiser, não me deixa desmoronar. Ela pedia um milagre, sim. Mas, ao mesmo tempo, sabia que milagres, na maioria das histórias que ela tinha visto de perto, não vinham. Pedia, também, algo mais concreto: tempo. Mais tempo ao lado dele. Mais alguns anos de conversa, de rotina, de acordar e saber que ele estava ali, respirando ao lado. Dessa vez, mais uma vez, a resposta veio diferente do que ela esperava. Álvaro não melhorou. Houve dias de alguma melhora aparente, um pouco mais de disposição, alguma conversa a mais, mas a curva geral era de queda. O corpo dele foi se entregando aos poucos. Até que, numa madrugada fria, sem grandes sinais dramáticos, sem longa despedida, ele simplesmente foi. Partiu em silêncio, com Teresa segurando sua mão, sem discursos, sem frases finais cinematográficas. Apenas um suspiro mais longo, e aquilo que o tornava presente se foi. Teresa ficou sozinha pela primeira vez em toda a sua vida adulta. A solidão que veio depois foi profunda. Não apenas pela ausência física do marido, os pratos a menos na mesa, o lado vazio da cama, as roupas que não teriam mais dono, mas pela sensação esmagadora de que tudo aquilo tinha sido em vão. Décadas de espera, de fé, de dedicação. E agora restava apenas o vazio. O sonho de ser mãe não se realizará. O companheiro com quem dividiu a vida não estava mais ali. O que restava? Ela continuou indo à igreja,
talvez ainda mais, porque hoje quem sofre busca lugares conhecidos. Mas já não sentia consolo. As músicas pareciam bonitas, mas não tocavam tão fundo. As leituras pareciam distantes. As homilias, genéricas. Quando as pessoas, bem-intencionadas, vinham abraçá-la dizendo: ele está num lugar melhor. Deus sabe o que faz. Você é forte. Ela sorria de gratidão superficial. Mas, por dentro, a pergunta que ecoava era outra. Ainda faz sentido continuar esperando algo? Em casa, o silêncio agora tinha um peso novo. Antes, era o silêncio de uma casa sem filhos, mas com duas pessoas que podiam conversar, compartilhar. Agora, era o silêncio de alguém que fala sozinho. O som do rádio preenchia, às vezes, mas também cansava. O barulho da chaleira no fogo, o do relógio na parede, o das próprias passadas no corredor. Tudo parecia ecoar demais. Foi nesse período, quando Teresa se sentia no ponto mais fundo de um poço, que uma nova responsabilidade surgiu. Veio na forma de notícia ruim. Uma prima distante, com quem Teresa não tinha convivência diária, mas que fazia parte da família, faleceu de forma inesperada. Deixou uma filha adolescente, Júlia, sem pai, sem mãe, sem irmãos próximos. O pai já havia morrido anos antes. A menina tinha poucos parentes próximos em condições de assumi-la. Em uma reunião tensa, familiares discutiram a situação. Alguns tinham boa vontade, mas estrutura financeira complicada. Outros tinham estrutura, mas não tempo, nem disposição. O nome de Teresa acabou surgindo como uma opção óbvia para alguns, impensável para ela num primeiro momento. Ela é sozinha, tem casa, é responsável, é de igreja, sempre ajudou todo mundo, diziam. Mas eu, pensava Teresa, sem completar a frase. Um dia, o padre a chamou para conversar, com um jeitinho, explicando a situação. Disse que a menina estava muito abalada, muito fechada, que seria importante que alguém de confiança pudesse recebê-la. Disse que não queria forçar nada, que a decisão era dela, mas que pensasse com carinho. Ela ouviu, em silêncio. A cabeça girava. Quando chegou em casa naquela tarde, a cozinha que antes parecia refúgio agora parecia pequena demais para o conflito que nascia dentro dela. Sentou-se à mesa, como sempre fazia, acendeu o abajur, juntou as mãos. Deus, começou, sem saber como continuar. Eu passei a vida inteira pedindo para ser mãe. Eu pedi isso com lágrimas, pedi com raiva, pedi com fé, pedi sem fé, pedi de todo jeito. Agora, depois de tudo, depois da morte do Álvaro, depois de eu ter quase aceitado que ia morrer sem viver isso, aparece essa menina. Revoltada, ferida, machucada. Eu não sei se eu dou conta. Eu não sei se eu aguento mais um peso. Eu não sei se essa é a resposta que eu esperei. Se for, me dá a certeza. Se não for, me livra. A decisão não veio em 5 minutos. Demorou dias. Foram dias de insônia, de ponderações, de medos. Teresa pensava em Júlia e sentia compaixão profunda. Pensava em si mesma e sentia pavor. E se ela falhasse? E se não soubesse lidar com a dor da menina? E se, ao invés de ajudar, acabasse piorando as coisas? A mulher que sempre quis ser mãe, naquele momento, se sentia a pessoa menos preparada do mundo para exercer maternidade. Mas havia algo que não saía da cabeça dela. Aquele pedido antigo. Me deixa ser mãe. Quantas e quantas vezes ela disse isso, de joelhos, naquela mesma cozinha. Agora, de um jeito completamente diferente, a oportunidade estava diante dela. Não um bebê, não um filho idealizado, mas uma adolescente real, ferida, desconfiada. No fim, num fim de tarde chuvoso, Teresa tomou a decisão. Ligou para o padre e deu a resposta. Eu aceito. Se ainda precisarem de mim, eu aceito. Eu não sei se vou ser boa nisso, mas eu vou tentar. Alguns dias depois, Júlia chegou. Não chegou com festa, nem com flores. Chegou com uma mala gasta, um olhar endurecido, os ombros encolhidos, como quem está pronto para ter que se defender. Entrou na casa olhando ao redor, sem dizer palavra. Teresa sentiu a vontade instintiva de abraçar, mas se conteve. Percebeu que o abraço, naquela hora, poderia ser mais invasão do que consolo. Oi, Júlia, disse, com suavidade. Bem-vinda. Essa agora é sua casa também. A menina deu um meio aceno,
Largou a mala num canto e disse apenas: tanto faz. Os primeiros meses foram difíceis. Júlia não falava, não obedecia, não confiava. Saía sem avisar, voltava tarde. Raspava a comida no prato, demonstrando desinteresse. Não aceitava regras, não aceitava conselhos. Tinha crises de choro trancada no quarto, que Teresa ouvia do lado de fora, sem saber se batia na porta ou deixava passar. Às vezes, a menina demonstrava raiva, gritando coisas como: não adianta você tentar mandar em mim. Você não é minha mãe. Cada frase dessas entrava em Teresa como faca. Porque, no fundo, era verdade. Biologicamente, ela não era mãe. E, ainda assim, estava sendo chamada a ocupar esse lugar. Ela se perguntava, quase todas as noites, voltando ao velho lugar na cozinha: essa é a resposta pela qual eu esperei décadas. Essa é a maternidade que eu pedi. Uma menina que não me quer, que não me ouve, que me rejeita. Eu achei que, quando a resposta viesse, eu ia ficar em festa. Mas eu tô com medo. Ainda assim, ela insistia. Não com gritos, não com imposição, mas com presença. Preparava o café da manhã, mesmo quando Júlia dizia que não estava com fome. Fazia perguntas simples, mesmo quando recebia monossílabos. Deixava bilhetes na porta do quarto. Bom dia. Se precisar de algo, tô aqui. Às vezes, recebia bilhetes de volta, passivo-agressivos, mal escritos, cheios de raiva. Guardava todos. Aos poucos, o tempo começou a agir. Não foi uma virada brusca. Foi no detalhe. Um dia, Júlia chegou da escola com o rosto vermelho, claramente chateada. Teresa, que estava na cozinha, fingiu não notar de imediato, para não invadir. Mas deixou a porta aberta, o som mais baixo. A menina foi até o quarto, bateu a porta com força. Minutos depois, abriu de novo, em vez de se trancar. Entrou na cozinha, sentou à mesa, sem olhar diretamente para Teresa. Disse: brigaram comigo lá. Foi a primeira vez que ela trouxe um problema espontaneamente. Teresa segurou o impulso de fazer discurso. Perguntou: quer me contar? E Júlia contou. De forma truncada, com interrupções, com lágrimas contidas. Falou de colegas que riram dela, de professores que não entenderam sua situação, de dores que não tinha nome. Teresa ouviu. Não minimizou, não exagerou. No fim, colocou a mão sobre a mesa, perto da dela, sem tocar, e disse: eu sinto muito que você tenha passado por isso. Mas eu tô aqui. Não sei se sei resolver tudo, mas eu tô aqui. A partir desse dia, pequenas brechas começaram a aparecer. Júlia passou a responder um pouco mais. Às vezes, ajudava na cozinha sem ser convidada. Começou a perguntar sobre o passado de Teresa, sobre o marido que tinha morrido, sobre a casa. Uma noite, vendo um álbum de fotos abertos sobre a mesa, perguntou, apontando para uma foto antiga: quem é esse? É o Álvaro. Respondeu Teresa, com um sorriso triste. Meu marido. Ele ia gostar de mim? Teresa engoliu seco. Ia. Muito. Júlia baixou os olhos, mexendo numa colher. Era como se estivesse testando um limite. Eu posso ser amada aqui. O tempo foi fazendo aquilo que nem Teresa, nem Júlia teriam conseguido fazer sozinhas. As rotinas se misturaram. Foram surgindo piadas internas, hábitos compartilhados. Um dia, sem muito planejamento, foram juntas à feira. Júlia escolheu frutas, Teresa analisou preços. Dividiram o peso das sacolas no caminho de volta. À noite, ao se sentar à mesa, a distância física entre as duas tinha diminuído. Houve conflitos ainda, muitos. A adolescência não deixa de ser adolescência, só porque a vida foi difícil. Houve discussões sobre horário, sobre amigos, sobre escola. Houve portas batidas, houve lágrimas, houve mal-entendidos. Mas, a cada crise enfrentada e atravessada, um fio novo se somava na corda que as ligava. Teresa, sem perceber, passou a viver tudo aquilo que tinha imaginado anos antes. Não com um bebê de colo, não com uma criança pequena, mas com uma adolescente cheia de perguntas e feridas. Ensinava, cuidava, protegia, corrigia. Às vezes, errava a mão, pegava pesado demais, ou leve demais, e precisava pedir desculpas. E descobriu que pedir desculpas também é coisa de mãe. Um dia, numa conversa sobre escola,
Júlia reclamava de uma professora severa demais, que parecia não gostar dela. Ela pega no meu pé de um jeito, resmungava. Fica em cima. Fala que eu posso mais, que eu tô me sabotando. Enche. Teresa ouviu. E, no meio da fala, soltou sem pensar. Ela te lembra alguém? Quem? Perguntou Júlia, confundida. Eu. Respondeu Teresa, com um sorriso. E isso é coisa de quem se importa. Júlia revirou os olhos, mas sorriu também. Foi um sorriso pequeno, quase escondido, mas estava lá. Alguns anos se passaram assim. A casa, antes silenciosa, agora tinha barulho. De música vindo do quarto de Júlia, de risada, de telefone tocando, de porta abrindo e fechando, de passos apressados de manhã, de brigas pequenas e reconciliações. Teresa, que antes se achava velha demais para aprender algo tão novo, descobriu em si mesma uma capacidade de amar que não sabia que ainda existia. Foi numa noite simples, sem nenhum evento extraordinário, observando Júlia dormir tranquila, que Teresa finalmente entendeu. A cena era, em si, comum. A menina deitada, a respiração calma, o quarto semi-escuro, uma luz fraca do corredor entrando pela fresta da porta. Mas, para Teresa, aquela visão tinha um peso quase sagrado. Ela se encostou à porta, cruzou os braços e ficou alguns minutos apenas olhando. Lembrou de todas as noites em que, naquela mesma casa, naquele mesmo horário, se sentava na cozinha para pedir um filho que nunca vinha. Lembrou de todas as vezes em que achou que Deus não estava ouvindo. Lembrou de como, depois, a dor da perda de Álvaro parecia ter enterrado qualquer esperança. E agora, ali, uma vida dormia sob o teto dela, confiando, ainda que com cicatrizes, que era amada e cuidada. A resposta nunca tinha sido negada. Apenas tinha sido adiada até que ela estivesse pronta para amar sem expectativa, sem controle, sem condições. O que Teresa tinha pedido, durante décadas, vinha carregado, mesmo que ela não percebesse, de fantasias. Como seria o filho? Como se pareceria com ela ou com Álvaro? Como seria a infância? Como seria a adolescência? Como seria grato? Como corresponderia? Agora, a vida tinha lhe dado algo completamente diferente. Uma filha que não tinha seu sangue, que não tinha a história que ela tinha imaginado, que não veio no tempo em que ela se sentia mais forte, mas no tempo em que ela se sentia mais frágil. E foi exatamente por vir assim, de um jeito que ela não controlava, que esse amor pôde crescer mais livre. Teresa não esperava que Júlia preenchesse um buraco específico, nem que fosse compensação por nada. Amava porque estava ali, porque precisava, porque era o que tinha que ser feito. E, justamente por isso, aquilo era, no sentido mais profundo, maternidade. Naquela noite, em vez de ir direto dormir, Teresa foi à cozinha. Sentou-se à mesma mesa em que, por décadas, tinha derramado lágrimas, perguntas, reclamações, pedidos. Apagou a luz principal. Acendeu o abajur. O cenário era o mesmo, mas ela era outra. Juntou as mãos. Ficou alguns segundos em silêncio, não porque não soubesse o que dizer, mas porque sentiu que cada segundo era precioso. Depois, começou a falar. A voz saiu firme, emocional, mas sem desespero. Eu sei que o Senhor sempre ouviu. Disse, mesmo quando eu achei que não. Eu sei que eu falei muita coisa dura, muita coisa pesada. Disse que me sentia esquecida, deixada de lado. Disse que parecia que o Senhor ouvia as outras e me pulava. Hoje eu vejo que não era isso. O Senhor me fez esperar. Muito. Mais do que eu achava que aguentava. E, quando a resposta veio, eu não estava do jeito que eu queria estar. Não estava jovem. Não estava cheia de força. Não estava com a casa pronta do jeito que eu imaginava. Eu estava quebrada. Mas, foi justamente por estar quebrada que eu aprendi a amar diferente. Ela respirou fundo, sentindo as memórias passarem como filme rápido na mente. Obrigada pela espera, mesmo doendo. Obrigada por não ter me dado do jeito que eu pedi. Obrigada por ter trazido a Júlia do jeito que foi. No momento que eu teria dito que era tarde demais. Hoje eu vejo que não era tarde. Era o tempo certo para eu amar sem querer controlar, sem querer moldar, sem querer garantir retorno. Eu sempre quis ser mãe. O Senhor me fez ser. Só não foi do meu jeito. Naquela noite, Teresa não pediu nada. Não pediu proteção extra. Não pediu mais anos de vida. Não pediu garantia sobre o futuro de Júlia.
Não pediu alívio para dores de joelho, nem para preocupações. Apenas agradeceu. Agradeceu pela espera longa, pela resposta inesperada, pelo caminho tortuoso, difícil, cheio de perdas, mas que, no fim, levou a um lugar de sentido. E, pela primeira vez em muito tempo, quando terminou a oração, levantou-se da mesa com o coração leve. Não quer dizer que nunca mais sentiria tristeza, saudade, medo. Mas aquele peso específico da sensação de ter sido ignorada por Deus foi embora. Em seu lugar, ficou uma certeza tranquila. Deus nunca havia parado de trabalhar, mesmo quando ela achava que tudo estava parado. Se essa história tocou você, que talvez esteja esperando há anos por algo, um filho, um trabalho, uma cura, uma reconciliação, uma resposta, vale guardar o que o caminho de Teresa mostra, sem grito, mas com força. Nem toda resposta vem no tempo que a gente quer, nem da forma que a gente idealiza. Às vezes, Deus nos faz esperar décadas porque a resposta exige um coração preparado. Não preparado no sentido de perfeito, sem medo, sem falhas. Preparado no sentido de ser capaz de amar sem fazer da resposta um ídolo, sem exigir que ela venha embaladinha exatamente como foi desenhada na nossa mente. Talvez hoje você ainda esteja na fase de sentar à mesa, apagar a luz principal, deixar só um abajur aceso e sentir que cada palavra da sua oração cai ali mesmo, sobre a mesa. Talvez esteja na fase de olhar ao redor e ver todas as outras pessoas recebendo o que pediram, enquanto você sente que continua no mesmo lugar. Talvez esteja na fase de perda, como Teresa esteve quando Álvaro se foi, pensando: agora é tarde demais. Agora não tem mais sentido. Ou talvez você já esteja na fase em que alguma Júlia apareceu na sua vida, um convite, uma responsabilidade, uma pessoa, uma porta que se abre. Mas ainda dói demais. Ainda assusta demais. Ainda parece mais desafio do que bênção. Talvez você esteja olhando para isso e pensando: não foi assim que eu pedi. Não foi assim que eu imaginei. Então, não pode ser resposta. Pode ser que, lá na frente, você descubra que é exatamente isso. Que a resposta que vem no fim de uma longa espera não é um prêmio que você recebe inteiro, pronto, embalado. É um chamado para amar de um jeito que você não sabia que era capaz. Um chamado que exige mais do que você acha que tem, mas que, ao mesmo tempo, revela que você tinha mais do que imaginava. E, quando esse dia chegar, talvez sua oração também mude. Em vez de por que o Senhor demorou tanto, talvez você diga, como Teresa, com lágrimas nos olhos, mas com sorriso verdadeiro: obrigada por ter me feito esperar o tempo que foi preciso. Obrigada por não ter me dado o que eu queria, do jeito que eu queria, quando eu queria. Obrigada por ter continuado trabalhando, mesmo quando eu achei que o Senhor tinha parado. Porque, mesmo quando não estamos prontos, Ele continua trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está mexendo em histórias, em pessoas, em oportunidades, alinhando coisas que a gente não vê. E, às vezes, a resposta que você tanto espera até já entrou pela porta, só ainda não se parece com aquilo que você imaginava quando começou a pedir.